sob a proteção de Deus e com amparo legal e verificando o quórum regimental, declaro aberta a presente sessão e convido a todos a ouvir o hino nacional. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, quadro do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és bom, gentil, pátria amada, Brasil. Imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado, nas serres da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à lua, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és bom, gentil, pátria amada, Brasil. Senhores vereadores, a partir de agora, até o início do expediente, os senhores poderão se inscrever a qualquer momento para falar no expediente, tecla 9 e 2. A senhora secretária fará a leitura da ata 06 da sessão ordinária realizada no dia 15 de março. Senhor presidente, peço a dispensa da ata e também da ordem do dia. A pedido do vereador Márcio, então nós dispensamos a leitura da ata. Em discussão única a ata. Em votação única a ata. Aprovada a ata. Fim da leitura, passaremos aos vereadores inscritos no expediente.
Concedo a palavra ao vereador Leandro. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, componentes da mesa. Boa tarde, nobres pares. Boa tarde, aquelas pessoas que nos estão acompanhando nas mais diversas redes sociais, através do link da Câmara ou através das minhas redes sociais. Senhores vereadores, estamos há mais de 20 dias sob o regime de lockdown, que foi decretado pelo governo estadual a pedido dos prefeitos da região metropolitana, conforme seguem notas nos sistemas online. Ao meu ver, essa é uma situação extremamente desastrosa. E me pergunto como chegamos a esse ponto, passando mais um ano do primeiro sintoma de Covid no Brasil. E aqui estamos novamente falando em lockdown. Lá no início se sustentava que o lockdown era necessário para que os governantes pudessem ganhar tempo para se organizar, de modo apropriado, para que o sistema de saúde não entrasse em colapso. Até então, concordo. Pois bem, foi realizado o lockdown novamente. O governo federal repassou bilhões para as prefeituras e para os estados. E ainda assim, estamos no estágio inicial do Covid. A negligência e a omissão, na minha visão, é inequívoca. Tanto é que para a Procuradoria-Geral da República, a Procuradoria-Geral da República cobrou explicações sobre os hospitais de campanha. Ora, de fato, considerado o valor repassado pela União, não é normal que tenhamos colapsos nos leitos do UTI. Eu pergunto aos nobres vereadores, onde estão os leitos que o governo federal financiou? Os profissionais da saúde estão cumprindo com as suas obrigações, que não é deixar a doença se agrave. 20 dias de fechamento não é medida razoável em lugar nenhum. Investimento em fiscalização, medidas de prevenção e vacinação são sim urgentes. Quem tem fome e quem perdeu o emprego precisa ser destinatário de políticas assistenciais agora. Empreendedores e empregadores precisam ter seus negócios auxiliados também. A capacidade de hospitalização de doentes precisa ser aumentada. Uma coordenação multidisciplinar de enfrentamento precisa ser estabelecido. Planejamento foi e sempre será necessário. Um plano de retomada de negócios, aulas e empregos precisa existir. Assim, a cidade sucumbir não vai fazer com que o vírus vá embora. É importante salientar que a própria Organização Mundial de Saúde destacou que é contra a política do lockdown, pois trata-se de medida que causa onerosos prejuízos, agravando ainda mais a desigualdade social. Igualmente, vale relembrar a nota pública emitida pelo Conselho de Medicina de Brasília, contestando a medida do lockdown. Por essas razões é que sou contra o lockdown. E nesse ponto quero chamar a atenção dos nobres vereadores para a votação de hoje, sobre o recurso contra a comissão que negou o meu recurso com relação à flexibilização de horário junto ao comércio do município de Campo Largo. Nobres vereadores, de início, se faz necessário fazermos breves apontamentos a respeito da isonomia e segurança jurídica, sobretudo concernentes ao respeito aos precedentes dessa Casa Legislativa. Pois bem, a coerência da atividade parlamentar deve ser vetor essencial na atividade legislativa, de modo a garantir uma segurança jurídica na elaboração de normas jurídicas também recentes. Nós aprovamos o projeto de lei, o qual dispõe e reconhece a prática da atividade física como essencial e do exercício físico, como essenciais à saúde pública em termos de crise ocasionados por pandemia. Lembrando que legislamos sobre saúde naquele projeto, porém, o foco também se direciona a comerciantes, a empresários, porque eles vendem a saúde, porém eles precisam do capital financeiro para sobreviver. Apenas cabe salientar, nobres vereadores, durante o trâmite legislativo, o excelentíssimo prefeito vetou integralmente o referido projeto sob o fundamento da inconstitucionalidade e legitimidade, pois, no seu entender, caberia apenas ao Executivo regulamentar a matéria. Sucede que, quando o projeto retornou à Casa Legislativa, todos de forma unânime decidiram derrubar o veto e aprovar a referida lei, contrariando o parecer jurídico do Executivo. Observem que a matéria da proposição apresentada por mim e pelo nobre vereador Márcio Beraldo é a mesma,
em que ambos tratam sobre a saúde local em tempo de pandemia. Portanto, o argumento de eventual vício de legitimidade na apresentação das referidas proposições e suposta inconstitucionalidade não devem prosperar à luz do precedente dessa Casa. Na medida em que, se as proposições apresentadas por mim e pelo vereador Márcio Beraldo são inconstitucionais, fatalmente a lei recentemente aprovada nessa Casa também passou-se a considerar as atividades físicas como essenciais. Nesse prisma também consideraria-se inconstitucional. Não obstante, concernente e aparentemente à inconstitucionalidade, necessários alguns apontamentos. É importante lembrarmos que nosso regime político é uma democracia, sendo a forma de governo republicano, cujo poder uno, que é o poder do povo, é fracionado em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário, que, segundo a Constituição, eles são harmônicos e independentes entre si. Nesse sentido, vale pontuar que o Poder Executivo não detém o monopólio da criação de normas. Aliás, muito pelo contrário, a possibilidade do Poder Executivo expedir atos que inaugurem o direito positivo somente existe nas situações expressamente previstas no próprio texto constitucional. Observe que não há previsão constitucional que prevê a medida do lockdown, utilizada pelos representantes do Poder Executivo. Ora, sabemos que os direitos fundamentais não são, contudo, não são absolutos. Contudo, seria possível o Poder Executivo limitá-los através de um decreto? Vale salientar que o Ministério Público Federal solicitou ao presidente Jair Bolsonaro que decrete estado de defesa. Assim, os governantes podem legislar através de decreto, para assumir o controle da nação, em que os prefeitos e governantes estão de forma ditatorial, mediante decreto, restringindo direitos fundamentais. Ademais, a União ingressou com uma DIN, ação direta de inconstitucionalidade, questionando a constitucionalidade dos decretos. Repito, cabe a nós, na qualidade de legisladores, criar leis e, para tanto, medida de freio e contrapeso. Podemos e devemos intervir nessa política autoritária, e seus nobres vereadores já flexibilizaram para as academias, devem também fazer para o restante do comércio. Hoje também, pelo período da manhã, tivemos uma reunião com a secretária de Educação e foi confidenciado por um dos nossos vereadores que Curitiba aprovou na Câmara Municipal a atividade educacional como essencial. Para que todos saibam, o meu projeto foi rejeitado pela mesa, interpelei recurso, e ele passou pela Comissão de Justiça e Redação, ao qual foi negado pelos representantes das comissões, e hoje vai ser discutido o parecer das comissões. Então, peço aos nobres vereadores que votem não ao parecer, para que esse projeto consiga seguir os trâmites legais e nós para que a gente consiga decidir aqui entre os 11 qual a melhor forma, através de emendas, através de representações comerciais. Vamos trazer aqui os representantes. Se todos lembram, nós recepcionamos os comerciantes aqui nessa casa. Todos os 11 vereadores foram unânimes quando foram complacentes com esses comerciantes. Então, peço para que os nobres vereadores votem não ao parecer da comissão, para que siga os trâmites legais. Fui contestado hoje pela manhã, dizendo que eu estou representando uma classe de empresários. Não estou. E justamente o contrário, estou representando uma classe de trabalhadores. Se a gente pensar aqui que uma pequena empresa amanhã vai demitir 5 funcionários, uma média empresa amanhã vai demitir 20 funcionários, e uma grande empresa amanhã vai demitir 50, 100 funcionários, daqui a algum tempo nós teremos mais de 1.000 trabalhadores em Campo Largo desempregados. Lembrando que o Estado, o decreto municipal foi revogado com relação ao estado de calamidade, e hoje as pessoas, para conseguirem um tipo de auxílio, ficou muito vago. A pessoa só tem direito se ela tiver uma renda familiar de 1/4 apenas no salário mínimo, ou seja, R$ 275 por pessoa. Isso para pagar a conta de água, para pagar a conta de luz, para pagar o aluguel, para conseguir dar assistência aos seus filhos, para pagar todos os seus impostos e ainda sobreviver. Vejo aqui, senhores, que no andar da carruagem que estamos, praticamente já estamos todos mortos. Alguns pela saúde, outros pela fome e a grande maioria pelos seus princípios. Muito obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador João da Água. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Então, senhor presidente, acho que agora já se passou, já voltemos, faz 2 meses, e a gente está vendo muitos serviços da prefeitura que não estão sendo feitos. Vamos começar a falar das roçadas. Faz 3 semanas atrás, eu cobrei uma roçada no bairro de Jardim Guarani, onde o vereador João também foi cobrado, que está no cronograma. E até hoje, está lá o mato do mesmo jeito. 3 semanas atrás está hoje. Daí hoje cedo eu chego aqui na Câmara, pessoal limpando a frente das casas aqui que nem mato tem. Então eu não consigo entender o que está acontecendo na secretaria, que não estão vendo essa situação. Ou foi o aumento do combustível, que não pode ir mais longe. O que foi? Mas não pode deixar a situação que está, gente do céu. É academia ao ar livre, senhor presidente, academias. Você sai do Guarani, vai no 21, onde estava o Totó agora esse dia, Coutinho, mesma coisa, o mato está lá. Está no cronograma. Mas qual cronograma? Aqueles que nunca vão. E o povo não tem nem como chegar nas academias, tanto o mato que está. Então, o secretário que é responsável pela pasta, tem que correr atrás, colocar pessoas para ver onde é necessário para fazer os serviços. Porque senão um dia a academia não vai nem enxergar as academias, o povo vai poder mais, de tanto mato que tem. E quero aqui parabenizar a secretaria, onde se encontra o ex-vereador alemão, o Nilson Pereira. Sabe, eu tive na semana passada, tive na ferraria, na sexta-feira, estava lá o vereador alemão, lá no CRAS da ferraria. Ele que foi vereador. Descarregando cesta básica lá no CRAS da ferraria. E ele que foi vereador. Então vocês vejam a diferença. O Nilson Pereira, sábado, trabalhando, fazendo os cadastros do armazém na família para ir no sábado. Então acho que isso aqui serve de exemplo para as outras secretarias também. Porque todo mundo está ganhando o seu salário. Ninguém está trabalhando de graça. Eles só tem que fazer a parte deles, que é correr atrás e levar até a população o que tem que ter feito. Então, gente, nesse final de semana, até vou abrir meu celular aqui, para mim ver uma postagem de um grupo que me colocaram. Tem até a mensagem do vereador Cristani. Eu acho que, da minha parte, a Secretaria tem infeliz de colocar essa publicação aqui. Até vou ler aqui. Pelo que percebi, estava do lado do grande parte da Câmara, que joga duplo, em desfavor dos comerciantes. Vereador, acho que aqui não tem nenhum desfavor dos comerciantes. Aqui todo mundo que pode, se dependesse de mim, estava tudo aberto. Se dependesse de cada vereador, aqui estava aberto. Eu acho que até o projeto do vereador, se tivesse um projeto de indicação, seria até melhor, porque dentro a gente chamava a sociedade comercial, conversava, mandava para o prefeito. Agora, vereador, respeito a tua opinião, agora se colocar isso que nós estamos desfavor ao comerciante, por favor, que não tem ninguém. A gente vê a luta dos comerciantes. Hoje, estamos morrendo por causa do Covid. E daqui um dia, vai ser de fome. Porque a gente sabe o quanto os comerciantes estão. Mas não foi nós que fizemos a lei. A lei vem lá de cima. Nós só temos que respeitá-la. Que se fosse qualquer vereador que fizesse aqui, poderia ter certeza que não passava nessa casa. Agora não foi mais, não foi nós. Agora o vereador colocar aqui que nós estamos de favor ao comércio, isso não existe. Acho que todo vereador está aqui, sabe a luta que tem, a luta que faz diariamente para voltar aos comércios, não só o comércio. Todas as classes que foram prejudicadas. Que nem eu comento aqui, eu tenho meu sogro, meu cunhado, André, que fazia transporte escolar, estão há 1 ano. 3 vans paradas na minha casa lá. E o que tem que fazer? Eu tenho que respeitar. Tem que respeitar o decreto que veio lá de cima. Não fui eu que fiz o decreto para parar tudo. E não foi, tanto faz qualquer vereador aqui. A gente está aqui, está lutando,
Claro que a gente não queria a situação que está. Só que, mais uma vez, eu falo, não depende de nós. Não fomos nós que fizemos o projeto. Outra questão que eu vou levantar aqui, vou ler também. Um cidadão que foi candidato a prefeito. Ele colocou na publicação dele que os únicos que podem ajudar nesse momento são os políticos. Deveriam ajudar, pois eles têm o pagamento garantido e não produzem praticamente nada. E essa é a verdade. Sempre fiz ações sociais. Meus amigos, comerciantes, contribuem, que estão falindo. Triste realidade. Nobre Genaiser, o senhor ficou 3 anos na administração. Agora eu pergunto o que o senhor fez de bom enquanto o senhor estava na secretaria que o senhor trabalhava. E pode ter certeza que cada vereador que está aqui, ele faz a sua parte. Só não precisa ele vir aqui comentar o que ele precisa fazer. Agora eu quero ver o senhor, que foi lá para a Colatina, com dinheiro não sei de onde, porque era na época da pandemia, e trouxe o prefeito de lá para cá. Por que o senhor fala tanto em... Por que o senhor não segurou esse dinheiro para investir na pandemia? Agora o senhor vem criticar vereador? Faça-me um favor. Tenha mais respeito. E não é época de eleição. A eleição, que nem diz o presidente da Câmara, só daqui 4 anos. Agora o senhor vem querer fazer política em cima de vereador? Para com isso aí, gente. Não só o senhor. Outras pessoas também. Gente, o país que nós estamos vivendo, a situação que nós estamos, agora vim querer fazer política em cima de vereadores que aqui se encontram, estão fazendo o que podem e o que não podem. Porque ninguém queria essa situação que está. Hoje vive o município nosso hoje. Criticar é fácil. É fácil vir criticar, pegar o microfone e sair, gritar, porque ninguém está lutando. Mas você não sabe o trabalho de cada vereador que está aqui. Portanto, cada vereador que está aqui chega na segunda, até sexta-feira, estão todos aqui, trabalhando, podendo fazer o que é melhor para a sociedade campolarguense. Agora, o que nós não podemos aceitar, presidente, é esse tipo de pessoas ficar criticando essa casa de leis aqui, que está aberto para a população. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao doutor João Freitas. Boa tarde, senhor presidente, mesa executiva, meus caros colegas vereadores e todas as pessoas que nos acompanham nos meios de comunicação. Senhor presidente, nós já falamos nessa Casa de Lei por várias vezes, volto a frisar mais uma vez, o momento de excepcionalidade que nós estamos vivendo na cidade de Campo Largo e em todo o nosso país. E quero aqui agradecer aos secretários que vêm lutando à frente dessa pandemia, de várias as formas, e também aos senhores vereadores que têm buscado meios e alternativas de auxiliar a nossa cidade de Campo Largo, tendo em vista que não existe bula para essa situação, não existe uma fórmula pronta que resolve o problema. Sabemos que sem a vacina, senhor presidente, nós estamos enxugando gelo. Muitas ações são tomadas, alguns resultados não são favoráveis, e vejo assim também uma falta de colaboração, às vezes, de algumas pessoas dentro da nossa própria cidade, e que faz de tudo para desrespeitar as normas que vem sendo tentado fazer com que essa curva do contágio do Covid diminua. Ninguém aqui é favorável a fechar comércio, senhor presidente. E eu não sou favorável a fechar comércio. Mas hoje é uma das medidas de tentar conter o avanço da pandemia, é o isolamento. E se não tiver o isolamento, infelizmente, os números de mortos que nós temos hoje no país tendem somente a crescer, senhor presidente.
Ontem os números mostravam que tivemos 2.255 mortes. Eles estão falando de uma média de mortes no país. Não só da morte de ontem, mas de uma média. Isso é desastroso. Com a nação do tamanho do nosso país, isso é inaceitável. Hoje nós já temos mortes no país, senhor presidente, que dá o dobro da população de Campo Largo. É como se 2 cidades de Campo Largo desaparecessem, deixassem de existir. As medidas de contenção, nem sempre elas são agradáveis, nem sempre elas são para atender toda a sociedade. Que bom seria. Que bom se nós tivéssemos medidas que atendessem a todos. Não discordo dos vereadores aqui que citam da situação econômica do país, não é uma situação confortável para ninguém, a situação está difícil mesmo. Inclusive, o governador do estado, junto ao último decreto, liberou linhas de crédito, né, pelo Fomento Paraná, Banco da Mulher e outras situações, para tentar ajudar o pequeno e o microempresário. Alguma dessas medidas, inclusive, a Prefeitura de Campo Largo tem divulgado e tentado auxiliar naquilo que for necessário. Algumas situações não dependem só do Executivo Municipal, é uma ação conjunta. Como muito bem já foi dito nesta casa aqui, depende muitas vezes que a medida venha governo federal, governo estadual e municipal, todos juntos, fazendo essa atuação para ajudar a sociedade. Não basta simplesmente de um vereador ou dessa Casa de Leis, como muito bem o vereador João Água disse. Se dependesse só de nós, vereador, era muito fácil de resolver a situação. E aí eu discordo quando o nobre vereador Sargento Leandro fala a respeito da aprovação das leis da academia, que se compararia ao mesmo projeto de lei apresentado por ele e por o vereador Márcio Beraldo. Os projetos são totalmente diferentes, um projeto não é igual ao outro. E a Casa de Leis analisa a constitucionalidade do projeto. Não analisa nada mais além do que isso. E o projeto apresentado pela vereadora Créia Oliveira diz que a lei das academias só pode funcionar com a autorização da Secretaria de Saúde. Ou seja, a lei está debaixo da autorização da ciência, da Secretaria de Saúde de Campo Largo, da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, da CESA. O que nós temos hoje aqui é um decreto estadual com base na Constituição do Estado, artigo 87, inciso 5. Acho que isso está muito claro para nós. Isso não é lei? Descumprir a Constituição do Estado, a qual todos nós juramos cumpri-la? A lei orgânica do município? Então são situações diferentes. A Comissão de Redação e Justiça analisa a constitucionalidade dos projetos. E, nesse sentido, a Comissão de Redação e Justiça, a qual eu faço parte, pugnou pela inconstitucionalidade dos projetos, com base na fundamentação que já foi explanada, inclusive, pela mesa diretiva. E aí, vereador João, eu também me senti nesse final de semana, não fui incluído nesse grupo, mas recebi várias mensagens de colegas que me mandaram a respeito das ofensas proferidas nesse grupo de WhatsApp contra os vereadores desta casa. E eu digo o seguinte, senhor presidente, chamar vereador de demagogo, de vagabundo e outras qualidades que colocaram aí nesse grupo de WhatsApp é uma ofensa a essa casa, senhor presidente. E medidas precisam ser tomadas. Inclusive, analisar a questão que a gente aí vê, às vezes, pessoas colocando nesse grupo aí a Casa de Leis contra o comércio, contra a população. Eu nunca fui contra o comércio, vereador João da Água. Sou favorável ao comércio, mas nós precisamos criar medidas legais, medidas que funcionem, que não nós vamos colocar o comerciante em mais dificuldade ainda. Porque se nós aprovamos uma lei inconstitucional aqui, senhor presidente, e vamos supor que ela passasse pelo jurídico do executivo, e ela vá funcionar.
o comerciante vai ser penalizado a hora que bater a fiscalização na porta dele e dizer, olha o decreto do Estado aqui, o senhor está sendo multado, vai fechar o seu estabelecimento. E quem que vai ser o responsável por isso, senhor presidente? Será essa Casa de Lei, porque aprovou algo inconstitucional. Precisamos criar medidas, sim, de repente, algo que venha ajudar, auxiliar ao comerciante. Eu acredito que todos aqui estão buscando meios. Se fosse fácil, como eu disse antes, tivesse uma bula pronta para a gente apresentar, já teria sido apresentado. Então, o que eu coloco aqui, senhor presidente, também nesse momento, é a minha indignação em relação à situação que foi criada contra essa Casa de Lei. E nós precisamos olhar com carinho isso aí, as medidas cabíveis, principalmente contra essas pessoas que tendem a desmerecer a honra e a imagem dos vereadores. E em relação à questão de algumas secretarias estar com dificuldade, vereador João, não estou aqui defendendo o secretário, mas eu estive até conversando numa reunião com o secretário de Meio Ambiente, e uma das questões que foi colocada agora é a grande quantidade também de funcionários afastados com Covid. E isso o município às vezes não consegue contratar nesse momento, para aqueles, né, que realmente já são funcionários efetivos. Em relação às empresas terceiras, estão trabalhando, hoje inclusive eles estavam fazendo roçada ali no cercadinho, e eu cobrei também que chegue até a Vila São Pedro e chegue ao Guarani e às demais regiões do Ferraria que foi solicitada a roçada. Que essa programação seja cumprida, seja apresentada e cumprida, para que os locais aonde é responsabilidade do município sejam atendidos. E eu acredito, vereador João, que é com diálogo, que é com muita paciência, muito entendimento nessa hora, que nós vamos superar esse momento difícil, que não está fácil para todos. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais nenhum vereador inscrito no expediente, passaremos à ordem do dia. Em votação única, o projeto de lei 04 de 2021, de autoria do Executivo, cuja súmula da nova redação do artigo 2º da Lei Municipal número 1956, de 24 de maio de 2007, e alterações, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, Conselho Novo Fundeb. Regime de urgência solicitado pelo vereador João Freitas. Em discussão única o regime de urgência. Em votação única o regime de urgência. Aprovado. Em discussão única o parecer. Em votação única o projeto em si. Aprovado. Em discussão única o projeto em si. Em votação única o projeto em si. Aprovado. Em votação única o projeto de lei 06 de 2021, de autoria do Executivo, cuja súmula institui em caráter excepcional e transitórios grupos especiais de trabalho no âmbito do Poder Executivo,
para o enfrentamento do estado de emergência em saúde pública, de importância nacional, SPIN, em decorrência da infecção humana pelo coronavírus, Covid-19, conforme especifica, regime de urgência. Como é que é? Qual que é o 6? Em votação única, o projeto de lei 08/2021, de autoria do Executivo, cuja súmula altera a lei municipal número 3.237, de 2 de julho de 2020, conforme especifica. Regime de urgência solicitado pelo vereador João Freitas. Em discussão única, o regime de urgência. Em votação única, o regime de urgência. Em discussão. Qual que está confuso? Algum problema, vereador? O 8. Sim. Foi mudado e daí deu um probleminha. Vamos recomeçar então a votação de volta. Vamos começar pelo regime de urgência. Então, o projeto número 6 vai baixar a comissão. E vamos votar o 8. Em discussão única, o regime de urgência. Em votação única, o regime de urgência. Aprovado. O regime de urgência. Em discussão única, o projeto em si. Em votação única, o projeto em si. Aprovado. Onde que é a pauta? É por aqui? Aqui, né? Volta aqui? Isso. Aí vai seguir. Esse aqui daí já foi. Só risque esse aqui, esse aí. Aí volta esse e daí vai para cá. Em segunda votação, o projeto de lei 03 de 2021, de autoria do vereador Sargento Leandro, cuja súmula autoriza a instituição do programa Patrulha Maria da Penha no âmbito da cidade de Campo Largo e da outras providências. Em segunda discussão, o parecer. Em segunda votação, o parecer. Aprovado.
Em segunda discussão, o projeto em si. Em segunda votação, o projeto em si. Aprovado. Em primeira votação, o projeto de lei 06 de 2021, de autoria do vereador Sargento Leandro, cuja súmula institui a carteira de identificação da pessoa com deficiência no âmbito do município de Campo Largo e outras providências. Em primeira discussão, o parecer. Em primeira votação, o parecer. Aprovado. Em primeira discussão, o projeto em si. Em primeira votação, o projeto em si. Aprovado. Em primeira votação, o projeto de lei 08 de 2021, de autoria do vereador Luiz Chervisky, cuja súmula dispõe sobre política municipal de reciclagem de materiais e incentivo à logística, reserva no município de Campo Largo, conforme especifica. Em primeira discussão, o parecer. Em primeira votação, o parecer. Aprovado. Em primeira discussão, o projeto em si. Em primeira votação, o projeto em si. Aprovado. Em votação única, o recurso a respeito do projeto de lei 04 de 2021, de autoria do Sargento Leandro e Márcio Beraldo, cuja súmula regulamenta o autoatendimento e controle ao público nos serviços denominados bufete livre, bufete por quilo, como medida de segurança, enquanto perdurar o decreto do Governo do Estado número 9983/2021, no âmbito do município de Campo Largo. Em discussão única, o parecer do recurso. Pode falar, vereador. Senhor presidente, demais vereadores, esse projeto está evidente que causou até uma polêmica e até causou também um certo desconforto entre os pares. Talvez não foi explicado também direito as intenções do projeto. Eu, no meu ver, é um projeto sugestivo, né, ao Executivo Municipal, em cima de um decreto do Governo do Estado, pensando, eu entendo a posição do vereador Cristani, pensando numa situação aos comerciantes da cidade, em relação ao lockdown, realmente pegou os comerciantes de surpresa, a população de Campo Largo de surpresa, não só de Campo Largo, mas como em todo o Brasil. Esse projeto, e agora nesse recurso, ele veio de uma forma também meio que desagradou os pares, né, a forma de discussão. O meu voto, senhor presidente, eu vou votar na abstenção
do projeto, do recurso, para não criar dúvidas e não criar mais animosidade entre os pares dessa casa. Então, eu, vereador Márcio Beraldo, estou sempre à disposição de qualquer vereador, tenho o respeito e a hierarquia pela mesa diretiva. Isso é uma questão que sempre, em todos os mandatos da vereadora Cléia, trabalhou comigo, o vereador João também legislaram junto, né, em todos esses anos, e a gente sempre manteve uma paz entre os pares dessa casa. Então, eu acredito que, primeiramente, temos que nos entender, cada um defende o seu próprio anseio, às vezes defende as questões do seu bairro, da sua forma de fazer política. Mas o respeito e a discussão, a conversa entre os membros do Legislativo é sadia. Eu sempre vou manter essa posição, sendo uma pessoa, um vereador que sei escutar e também indago as minhas sugestões. Então, só quero me colocar, que vou me abster desse recurso. Obrigado, senhor presidente. Presidente, pela ordem. Está em discussão Presidente, o parecer. pela ordem. Aqui só um entendimento. Votação do recurso. Nós vamos votar o recurso do vereador. Se a votação sim, ela mantém a opinião da mesa diretiva. Sim. Ou não, significa que é favorável ao recurso do vereador. É isso. Só para não dar Sim. um entendimento errado. Obrigado. Em votação única, o parecer do recurso. Pela ordem, senhor presidente. A votação é com relação ao parecer da mesa, isso? Não do recurso. Não. Parecer da Justiça e Justiça. Redação. Ah, tá, ótimo. Obrigado. Aprovado. O parecer com recurso. Em votação única, o recurso a respeito do projeto de lei número 05 de 2021, de autoria do sargento Leandro e Márcio Beraldo, cuja súmula regulamenta o atendimento e controle ao público no shopping center, galerias e comércio geral, como medida de segurança enquanto perdurar a pandemia do coronavírus, Covid-19, no âmbito do município de Campo Largo. Em discussão única, o parecer do recurso. Em votação única, o parecer do recurso. Aprovado o parecer com recurso. Baixa-se de plano à comissão competente o projeto de lei 05 de 2021, de autoria do Executivo, cuja súmula dispõe sobre as infrações administrativas derivadas das condutas em atividades levisas ao enfrentamento da emergência de saúde pública, de importância nacional decorrente do novo coronavírus, Covid-19 e da outras providências. Baixa-se de plano à comissão competente o projeto de lei 07 de 2021, de autoria do Executivo, cuja súmula autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito
junto à Caixa Econômica Federal e da outras providências. Vamos nesse. Baixa-se de plano à comissão competente o projeto de lei 09 de 2021, de autoria do vereador Genésio da Vital, cuja súmula revoga o artigo 25 da Lei Municipal número 1363 de 1998, a qual dispõe sobre instalação de posto de abastecimento de combustíveis e serviços e da outras providências, conforme especifica. Baixa-se de plano a comissão competente o projeto de lei número 10 de 2021, de autoria do vereador Luiz Chervinsky, cuja súmula cria o Programa Municipal de Hortas Comunitárias Urbanas no município de Campo Largo. Baixa-se de plano a comissão competente a indicação número 26 de 2021, de autoria do vereador João Freitas, cuja súmula dispõe sobre instalação de playgrounds nos espaços públicos utilizados por academias ao ar livre e da outras providências. Baixa-se de plano a comissão competente a indicação número 27 de 2021, de autoria da vereadora Cléia Oliveira, cuja súmula dispõe sobre a Coordenadoria Especial da Mulher no município de Campo Largo e da outras providências. Baixa-se de plano a comissão competente a indicação número 28 de 2021, de autoria do vereador Márcio Beraldo, cuja súmula institui o auxílio emergencial aos profissionais do setor da cultura durante o estado de calamidade pública decorrente do Covid-19 no município de Campo Largo, Paraná, conforme determinação do plenário. Passaremos a discutir englobadamente todos os requerimentos dos vereadores. Senhores vereadores, caso alguém queira se pronunciar a respeito dos requerimentos, aperte apenas a tecla 5. Vereador Márcio Beraldo, com a palavra. Senhor presidente, um dos requerimentos que foi entrado na ação de hoje, juntamente com a vereadora Cléia, é a respeito do refis, que é um pedido para fazer, que o Executivo Municipal faça um estudo de viabilidade técnica para ver as dívidas dos contribuintes ajuizados ou não com ação. E dar uma oportunidade, devido também a essa crise que enfrentamos hoje na cidade, dar uma oportunidade para as pessoas que queiram realizar a quitação de suas dívidas perante a municipalidade, que tenha essa oportunidade de fazer esse refis, esse refinanciamento das dívidas tributárias no município de Campo Largo. Eu acho que é uma contribuição muito grande à população, principalmente aos empresários, aos comerciantes e também às pessoas que muitas vezes estão com dificuldades de pagar os tributos municipais. Muito obrigado, senhor presidente. Fim das discussões, passaremos à votação do requerimento. Em votação englobada, todos os requerimentos. Aprovado. Fim das matérias sujeita à deliberação do plenário, passaremos aos vereadores inscritos eletronicamente para as explicações pessoais. Nove e 3, tentou? Eu concedo a palavra, sim.
Concedo a palavra ao vereador Luiz Chervisky. Boa tarde, senhor presidente Pedro Baralci, a mesa diretiva, senhores pares, os funcionários dessa casa e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, eu peço o voto de pesar para Márcio Gomes, né? Mais uma vítima aí que esse maldito vírus levou. Ele que com seu violão animava todos os finais de semana, muitas churrascos, muitas festas, uma pessoa alegre que nos deixa. Então eu peço o voto de pesar a essa pessoa. Senhor presidente, com relação ao assunto do projeto em si do senhor Sargento Cristani, eu vejo que essa casa ela tem que ser unida em construção de pontes e não divisão, para que a gente possa fazer a coisa acontecer em benefício da população. A população, sim, eles são os nossos chefes, a gente está aqui trabalhando para eles. Porém, eu discordo em relação a pessoas que fazem o desfavor para a nossa cidade em criar grupos de WhatsApp e jogar os comerciantes, alguns comerciantes, porque não são todos, ou alguns politiqueiros, contra essa casa de lei. Então, eu acho que tudo tem limite, todos têm, uma hora a paciência acaba, e quando vem o desrespeito, fica pior ainda. Então, senhor presidente, eu peço aqui providências com relação a esses prints, essas conversas do WhatsApp, por pessoas que fazem esse desfavor à nossa sociedade. Essa casa, eu acho que cada vereador aqui, nenhum é contra o comércio. E a gente não pode ser responsável de aprovar um projeto que é inconstitucional. A partir do momento que a gente tem um jurídico, tivemos recomendação no Ministério Público, então a gente não vai ser responsável de aprovar algo que a gente vai ter que responder depois. Tá? Muito obrigado, Deus abençoe a todos, boa semana. Concedo a palavra à vereadora Cleia Oliveira. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, a todos presentes. Nós estamos passando um momento muito difícil. Como já todos os vereadores mencionaram, ninguém aqui é contra o comércio, ninguém. Nós estamos tomando todas as medidas cabíveis para que o comércio, academias, abrisse o quanto antes, mas sabemos que tem o decreto estadual, como já foi falado. Das academias, eu acho que eu nem vou mencionar mais, porque nós temos o jurídico, como o doutor João falou, não está aberto, não é porque nós não queremos. Nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Até na semana passada, nós, Comissão da Saúde, Educação e Assistência, a gente encaminhou um ofício à Secretária da Saúde. Então, nós estamos aqui trabalhando. Só que, como o vereador Márcio disse, o vereador Márcio já está no 3º mandato. Eu também estou no 3º mandato. Só que eu sempre pautei nessa Câmara ter respeito com os pares aqui. Nunca ficar fazendo intriga entre vereadores, e principalmente colocando assessor falar mal de vereador. Se algum assessor meu falar mal de vereador, eu mando embora na hora, porque a gente tem que ter respeito, temos que ter comprometimento. Então, eu sempre pautei pela honestidade e pela verdade. Agora, pessoas relacionadas no grupo, né, vereador, que a lei das academias, eu fiz marketing político. Isso é um absurdo, uma pessoa escrever uma coisa dessa. É uma vergonha total, porque eu fiz esse projeto porque as academias me pediram. Outra, quando eu fiz esse projeto, a gente discutiu com eles. Eu não fui fazendo, fiz igual em Curitiba. Não mudou nada. Agora, se não tivesse o artigo que delibera a secretaria autorizar, a academia estaria aberta hoje. No Brasil todo, a maioria das academias estão fechadas, referentes ao decreto, e o que está acontecendo? A gente está numa bandeira vermelha. Só que aqui parece que a gente fala, mas tem gente que não aceita o que é certo, o que diz na Constituição Federal. É lamentável, é triste
que eu acho assim, acima de tudo, a gente tem que ter respeito. É respeito. Eu acho que política séria, como eu já estou no 3º mandato, por que será, né? Ainda fui a 3ª mais votada. Eu nunca fiz política suja de tentar ferrar vereador, colocar vereadores contra o povo. Isso é uma vergonha. Então também, presidente, eu quero que o senhor tome atitudes junto com os demais vereadores para que algo seja feito urgentemente. Obrigada. Concedo a palavra ao vereador Leandro. Com todo respeito a todos da casa, eu acredito que esses grupos, eles pode ser o maior amigo e o pior inimigo também nosso. O vereador João D'Água citou uma declaração que eu fiz às 14h01, não me lembro se foi no sábado ou no domingo, mas porém às 14h55 eu expliquei o que era essa relação dupla que eu citei lá. A relação dupla que eu falei foi com relação a que tinham mais vereadores lá no grupo, não estava somente eu, porém todas as perguntas eram voltadas para mim e os demais vereadores não se manifestavam. Então, quando eu disse da duplicidade, eu quis simplesmente falar sobre isso. Então, às 14h55 naquele grupo eu justifiquei, né, a intenção não era ofender, até porque somos pares, né, reforço a palavra que nós somos pares. Nós estamos aqui para trabalhar juntos. Eu levei o recurso até onde foi preciso, dentro da legalidade. O recurso nós perdemos aqui, mas foi uma situação que a casa decidiu. Então, para mim, aqui hoje, com relação ao projeto, é assunto encerrado, mas eu fico feliz com a casa ter decidido junto, né? A minha primeira discussão foi que não foi recebido o projeto. Isso falei para o doutor Atos, que é o diretor jurídico, falei para o presidente que eu iria propor o recurso, propus, perdemos aqui nessa casa e, para mim, assunto encerrado com relação a esses projetos. A ideia do grupo não era ofender, tive uma conversa com o presidente da casa aqui, logo depois da manifestação, a partir de então, não foi colocado mais nada lá naquele grupo, nem por mim, nem para as pessoas que estavam com caráter ofensivo. A política, infelizmente, tem isso, né? Tem a parte ofensiva, porém, vejo que estava lá representando a casa com um grupo de pessoas que são os comerciantes. Em nenhum momento citei nome de vereadores, em nenhum momento incitei atos que fossem contra alguém desta casa, porém, a desproporção foi muito grande e decidimos ficar por aqui mesmo. Então, eu quero agradecer àqueles vereadores que realmente fizeram a sua convicção ideológica e votaram naquilo que seria plausível, dentro daquilo que é o seu próprio entendimento. Falei várias vezes que eu aceitaria a derrota aqui e assim o foi feita. Então, para mim, assunto encerrado, exauridos as formas necessárias de recurso, e vamos tocando a casa, que nós temos mais 4 anos aí junto para legislar em prol da população campolarguense. Concedo a palavra ao vereador Alexandre Guimarães. Boa tarde, presidente Pedro Baralci, mesa diretiva, meus companheiros de trabalho, público presente, redes sociais que nos acompanham. Olha, eu acho que aqui nenhum vereador é contra comerciante. Vou meter esse assunto também. Se nós fôssemos contra comerciantes, o meu ramo de atividade é voltado para o comércio. E eu tive votação difícil aqui. Eu tive que votar junto com a mesa diretiva. No segundo momento eu me abstive, porque ia de encontro diretamente com a minha atividade e não me senti confortável em votar nem sim nem não, e fiz a minha opção pela abstenção. Não gosto de fazer isso, mas nesse momento eu tive que fazer, está justificado aqui o meu voto. Mas eu tenho recebido ligações de empresários, conversando comigo, dialogando, debatendo. Eu acredito que o André Gabar também tenha recebido, que o Freitas, que o Luiz, todos vocês, o Cristane, todos nós aqui, num determinado momento, conversamos com alguém do comércio, com algum empresário, pedindo ajuda, né, tentando trocar uma ideia. E aqui, essa Casa de Leis, nós temos que ter a consciência
que é um palco de debate, sim, de discussão. Claro que tem que ter o respeito, em primeiro lugar, mas eu discordo de você, Luiz, nem sempre a gente vai no mesmo caminho. Existe oposição, existe situação, existem ideias que nem sempre são convergentes, elas divergem, e a gente tem que aceitar. Eu tenho certeza que a intenção do vereador Cristani foi a melhor possível, porque o nosso trabalho aqui é ouvir o anseio da população e tentar externar esse anseio aqui. Alguns fazem o que a gente faz de diversas formas. Quando a vereadora Cleia se dispôs a defender os anseios da classe dos empresários voltados ao setor das academias, ela o fez porque achou que aquilo era prudente. Foi o seu trabalho. Então, eu acho que não tem que ser questionado se aquilo foi certo. Eu acho que foi certo. Não tem que ser questionado se foi certo. Foi certo, sim. Ela achou que era aquele entendimento que tinha que seguir. E nós tivemos aqui um veto que foi derrubado em função disso, né? E dentro de uma responsabilidade, em função de um decreto que tem uma soberania sobre a lei que fizemos, nós temos que acatar, né? No que diz respeito à questão de difamar a imagem dos vereadores, eu sou muito sincero em dizer para todos vocês, eu sei bem o que é isso. Rede social, ela pode formar a tua imagem, como ela pode destruir. E eu fui vítima disso. Quem conhece a minha história sabe disso, mas eu estou aqui de cabeça erguida, enfrentando dia a dia tudo que você passou comigo e continuo andando de cabeça erguida, defendendo as minhas convicções e o que eu aprendi dentro de casa. Político tem que fazer política com a virtude que tem, com o trabalho prestado que conquista, que tem, carregando os defeitos que tem também, porque todo mundo tem defeito. O político que quer fazer politicagem e fazer política, denegrir a imagem de alguém, não tem virtude nenhuma. Eu não preciso denegrir a imagem de ninguém para crescer no processo político. Isso não tem valor. Tem uma frase, até coloquei no grupo, e vou repetir aqui. Na boca de quem não vale nada, quem tem valor não presta. Quem quer servir a carapuça, que sirva. Esse é o meu entendimento. Eu faço política com o serviço prestado que tenho, com a história que construí, com o trabalho prestado que tenho, com as minhas convicções, defendendo elas, mudando elas se me mostrarem que deve ser mudada, porque a gente tem que ser maleável. A gente não pode achar que sempre está certo, até que venha alguém que mostre que você pode estar errado. Fica aqui então até o meu desabafo, mas, presidente, acho que essa casa tem sim seguido o caminho correto. Quando que alguém aqui tomou uma decisão isolada? O senhor sempre procura ouvir o executivo, procura trazer as mensagens, como outros vereadores têm feito isso, né? Não só com o executivo, como as classes diversas da sociedade, e o senhor tem marcado reuniões, tem conversado, tem dialogado, e todos nós somos ouvidos. E cada um tem a sua opinião, e tem valido aqui a opinião da maioria. E é assim que funciona. Obrigado. Concedo a palavra ao vereador Márcio Beraldo. Senhor presidente, primeiramente quero pedir votos de pesar ao José Plínio Lunardon, que faleceu há uma semana, uma pessoa bem conhecida da nossa cidade. E em relação à sessão de hoje, como o papel dos vereadores e como o senhor presidente teve uma atitude hoje na reunião que antecedeu, como o vereador Alexandre comentou, em referente ao projeto de lei número 5 e número 6. O senhor presidente nos ouviu, como também ouviu a secretária de Educação hoje, e decidiu retirar e apresentar em plenário as comissões esse projeto que poderia causar polêmica, até da forma que se passasse direto e não fosse bem estudado. Então, quero parabenizar o senhor presidente pela essa atitude, pela essa garra diante a mesa diretiva. Em relação também às ofensas, às vezes algum vereador fica magoado um com o outro. O vereador Cristani hoje aqui já se demonstrou
que já está sanado essa discussão, né? Até pediu já desculpa ao plenário, mediante a todos os vereadores, e eu também, como vereador, e fiz parte da autoria desse projeto, peço solidariamente ao vereador Cristani, se esse projeto foi ofendido a algum vereador, eu já peço desculpas em plenário, né, se não levaram de uma forma que realmente o intuito desse projeto teria o alcance para contribuir aos comerciantes da nossa cidade, mas está decidido, a mesa diretiva tomou a decisão sabiamente para não causar mais discussão e causar mais incomodação diante a todo mundo, a sociedade e diante dos vereadores. Então está meu pedido de desculpa também formal aqui em plenário a todos os vereadores. Quero desejar uma ótima semana a todos, que Deus abençoe cada família da nossa cidade com essa pandemia que a gente vê só piorando, mas eu acho que Deus é maior e vai nos ajudar nessa hora. Muito obrigado. Concedo a palavra ao vereador João da Água. Declino, senhor presidente. Tendo declinado, concedo a palavra ao vereador André Gabardo. Senhor presidente e demais colegas, o tema já foi abordado por todos, só queria fazer uma consideração final sobre esse tema que a gente discutiu. Acredito que já estejamos em paz entre todos e em paz uns com os outros para continuar trabalhando. A cada dia é um aprendizado novo aqui. Nós nos candidatamos há pouco tempo atrás porque nos considerávamos capazes. As urnas demonstraram que a população nos considerou capazes de estarmos aqui, mas não é por isso que a gente não aprende a cada dia. Eu tenho o prazer de aprender com a vereadora Cléia, o Márcio, o João, que já estavam aqui, estão continuando seus mandatos, com o seu Pedro, que já foi candidato, com o Alexandre, e com cada um aqui a gente aprende um pouco a cada dia. Minha única observação, e para pôr um ponto final nesse assunto, é a seguinte frase: nós temos que ser reféns de projetos e não de pessoas. Porque quando nós somos reféns dos projetos, nós discutimos os projetos e não atingimos os nossos companheiros, aqueles que estão ao nosso lado, os comerciantes, assim a gente pode falar. O que me entristeceu, o que me entristece apenas, é o fato de aqueles vereadores que se posicionaram contrários ao projeto, por entender que juridicamente haviam vícios, haviam problemas, foram taxados de inimigos do comércio. É esse tipo de coisa que machuca, esse tipo de coisa que vai contra aquilo que eu acredito. Então, com certeza virão muitas outras discussões e nós não podemos usar da nossa posição, não podemos usar das informações que nós temos aqui dentro da casa para distorcê-las e jogarmos para a população dizendo que nós estamos a favor ou contra um tema. Nós não entramos no mérito do projeto, nós discutimos apenas se ele cabia legalmente ou não. A discussão foi simplesmente essa. E hoje, ou ontem, no dia de ontem, nos grupos, nas redes sociais, alguns vereadores foram taxados como inimigos do comércio. Ora, vereador, nós já conversamos aqui com as pessoas, nós tivemos aqui representantes do comércio. De tudo que foi ouvido, isso foi documentado, foi levado ao prefeito como sugestão. Diariamente nós temos conversado entre nós, todos nós aqui, vereadores, temos conversado com o Executivo, temos conversado com a CICLA, temos conversado com o Ministério Público, buscando alternativa, buscando soluções, mas essas soluções precisam vir pelo caminho correto. Se nós apresentarmos qualquer solução que não venha pela verância, como o Alexandre fala, que é o nosso papel de apontar o caminho. Se nós não apontarmos o caminho correto, nós corremos o risco de mandar os comerciantes, a população, seja quem for, pelo caminho errado. Então, cabe a nós, legisladores, cabe ao judiciário aqui da casa também, que nos deu parecer, a orientação do Ministério Público, que deu parecer. O que nós não podemos aceitar é que as informações sejam distorcidas e que os vereadores sejam expostos com falácias que não são verdadeiras. Muito obrigado a todos. Concedo a palavra ao vereador João Freitas. Senhor presidente e demais pares desta casa, eu quero aqui também fazer das minhas palavras as palavras do vereador Márcio Beraldo, né? Enaltecer o diálogo dentro da casa, como a presidência da casa tem se portado diante de algumas situações que são colocadas aqui para nós, vereadores, e dizer que o executivo, o prefeito, ele está disposto a ouvir a todos, assim como ele tem feito reuniões, chamado os vereadores para conversa, apresentado
os projetos que às vezes vêm do Executivo, né? Inclusive, esse de hoje, que foi retirado da urgência, do regime de urgência para discussão dos nobres vereadores, já dá um entendimento de que precisa de sugestão e nós precisamos ouvir a todos. Porque cada vereador, como foi citado pelo vereador Alexandre, representa um certo público, defende uma certa classe, né, o eleitor que nos colocou aqui nessa casa. Então, precisa ser ouvido os anseios da população e colocados em discussão também aqui por essa Casa de Leis. E eu acho que é isso, senhor presidente, o caminho correto que tem sido feito e pautado pelo senhor e pelos demais vereadores, que pautam pelo diálogo. E eu digo aqui, da minha parte, senhor presidente, eu sou um vereador que vou ouvir a todos na casa e vamos discutir aqui dentro dessa casa sobre constitucionalidade ou não. De repente a gente não se dá com certos projetos, entende que ele não deveria prosseguir, mas eu digo que a discussão da minha parte fica dentro dessa casa. Aquilo que foge de dentro da casa, como eu citei ali na minha fala, de pessoas que estão colocando, às vezes, o comércio contra os vereadores ou os vereadores contra o comércio, são uma coisa à parte que a casa vai tomar suas providências ou cada vereador vai tomar suas providências. E digo sempre, da parte desse vereador vocês vão ter sempre o respeito e a lealdade, sempre conversar com todos. Parabenizo o vereador Alexandre, que mesmo sendo eu sou oposição, ele escuta todos, escuta, dialoga, conversa, senta na mesa com o executivo. Isso é fazer política, vereador. Eu nunca fui político, é a primeira vez que estou sendo vereador, mas o Nobre já tem experiência de deputado e outras legislações que trabalhou junto com seu pai. E eu sempre digo, o maior político é aquele que sabe ouvir e sabe respeitar, mesmo sendo de outros partidos, mesmo sendo de oposição. Isso faz com que a cidade cresça e nós colocamos, às vezes, projetos melhores para a nossa sociedade, para a nossa cidade de Campo Largo. Muito obrigado, senhor presidente. Senhores vereadores, eu queria agradecer a cada um dos senhores nesse momento, desse projeto, que foi muito polêmico, mas eu quero agradecer especialmente ao meu jurídico desta casa, que sempre trabalhou com muita lealdade e dedicação à mesa desta casa, que junto conosco fizemos o que realmente o nosso jurídico mandou. E realmente, como falou Alexandre, como falou o doutor João, o vereador Márcio Beraldo, realmente nós não ganhamos e não saímos perdedor. Nós fizemos realmente o que manda a lei. Tivemos umas infelicidades, quem sabe do nobre vereador Leandro, que falou, como disse ali o vereador Alexandre, no Zap, alguma coisa que não devia ter falado, e que realmente nós, como presidente dessa casa, evidentemente, algumas pessoas também que jogou os vereadores contra a população, nós vamos ter que tomar uma posição, e amanhã eu vou tomar, com certeza. Mas eu queria agradecer a cada um dos senhores, ao vereador Leandro também, se caso eu lhe ofendi, eu peço desculpa, porque esta casa vai estar sempre aberta para todos os vereadores. Quero agradecer a todos. Quero também aqui um voto de profundo pesar a Valdeli Alexandre de Oliveira e Angelim Longato. Também desejo a todos uma boa semana, que Deus abençoe a todos. Nada mais havendo a se tratar, declaro encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 5 de abril de 2021, às 15 horas, em caráter ordinário e horário regimental. Levante-se a sessão.